O Conversas do Planalto saiu do estúdio e veio aqui para o Supremo Tribunal Federal para analisar esse primeiro dia de julgamento do Mensalão. E para fazer essa análise aqui com a gente hoje no Conversas do Planalto, a Carolina Bahia e a Rosane de Oliveira, nossa convidada especial que veio lá de Porto Alegre. Eu começo por você, Rosane. Esse início de julgamento do Mensalão parecia um pouco truncado, né? Teve uma longa análise de uma questão de ordem que acabou atrapalhando um pouco o cronograma inicial do STF. Léo, eu confesso que fiquei frustrada, porque nesse primeiro dia a gente esperava já chegar aqui, a primeira coisa, ouvir o resumo do relatório do ministro Joaquim Barbosa. Coisa que só ocorreu no início da noite, quando já escurecia em Brasília, o ministro começou finalmente a ler a síntese do seu relatório, porque perdeu-se 4 horas, mais ou menos, envolvidos nessa discussão sobre o desmembramento ou não da ação penal, já que dos 38 réus, 35 não têm mais prerrogativa de foro ou nunca tiveram. No final das contas, deu 9-2 em favor da manutenção do julgamento todo no Supremo Tribunal Federal, mas de qualquer forma tivemos essa tarde toda em que a discussão se perdeu muito, mas de qualquer forma se sabia que era assim e que esse será um julgamento certamente muito mais longo do que a gente já esperava. Carolina, você ficou frustrada também esse primeiro dia? A gente já esperava, claro, né, Léo, que eles apresentassem, que o Procurador-Geral da República já apresentasse as acusações. Mas foi, claro, uma manobra da defesa, apresentar esta questão de ordem e apostar exatamente no que aconteceu, num dia inteiro perdido em razão de um tema que há 2 anos, Léo, já foi decidido aqui por essa corte. Essa questão do desmembramento ela já estava solucionada. E ao final da sessão, o próprio advogado Márcio Thomas Bastos, que foi ministro da Justiça do governo Lula, ele, bastante satisfeito, disse, eu esperava que eu não ia ganhar. Mas foi uma manobra, um dia a menos no cronograma, Léo, estipulado pela própria presidência do Supremo. Ficou parecendo isso, né, Carolina e Rosane, porque na volta do intervalo teve mais um pedido de questão de ordem. Ficou parecendo que eles querem protelar um pouco esse julgamento. Será que essa é a ideia mesmo, ir atrasando, empurrando? Olha, é possível que sim, né? Os advogados têm muitos recursos, certamente vários deles ainda entrarão com outras questões de ordem, mas o importante, eu acho que isso a gente desconta. O importante é que começou o julgamento e que o relatório do ministro Joaquim Barbosa foi um relatório muito incisivo. Ele várias vezes usou a expressão organização criminosa, detalhou um por um os crimes que teriam sido cometidos por cada um dos 38 réus, mostrou quais são as acusações do Procurador-Geral da República que ele referenda, falou das defesas, do que eles alegaram na defesa e deu para perceber, pela leitura do seu relatório, que já é conhecido, está inclusive a íntegra para quem quiser ler no site do Supremo Tribunal Federal, que ele vai bancar essas acusações, assim como o ministro, amanhã o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que faz a sua sustentação oral, vai também manter essas acusações feitas aos réus. Agora a gente espera amanhã uma manifestação forte do Procurador Roberto Gurgel. Né, isso é certo, né, Léo? Isso é certo. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, já afirmou que espera a condenação, inclusive, dos 38 réus. Ele vem de uma maneira muito contundente, tem 5 horas para apresentar a acusação e é exatamente isso que a gente espera, que tudo isso se resolva, pelo menos essa primeira parte, Léo, nessa sexta-feira, sem nem mais uma questão de ordem, sem nenhuma manobra da defesa. A defesa está no seu papel? Está, mas a gente quer ouvir o Procurador Gurgel. A gente espera que nessa sexta-feira o julgamento não seja tão truncado como foi hoje, que ocorra de fato a manifestação do Procurador-Geral Roberto Gurgel e a defesa e as manifestações dos advogados ficam mesmo só para segunda-feira. Carolina, obrigado, Rosane. Conversas do Planalto fica por aqui na análise desse primeiro dia de julgamento do Mensalão. A gente volta para analisar o segundo dia nesta sexta-feira.